Olá, casais, tudo bem com vocês? Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um mês, estamos agora já em agosto, passamos do meio desse ano de 2020 e mais uma vez estamos nesse modo virtual, à distância, por conta dessa pandemia. Mas nós damos graças a Deus, damos glórias a Deus, porque estamos juntos, mesmo distantes, mas estamos juntos em espírito. Esperamos que vocês sejam abençoados com mais esse encontro. Olá pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez nesse encontro aqui com vocês e lembrar que nós realmente estamos com saudades e a gente já não vê a hora de acabar tudo isso, de se encontrar de novo, abraçar, falar as coisas que a gente gosta de falar um com o outro, trocar as receitas, né? Então é muito bom, mas por enquanto a gente vai fazendo de forma virtual, que é a forma segura, né? E sabemos que isso vai passar e logo estamos todos juntos novamente, né? Vamos orar, né? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, porque nós estamos, ó Senhor, neste encontro de casais. Ó Pai, pedimos que abençoe cada casal, Senhor, que está assistindo, que ele possa, Senhor, que eles possam absorver a Tua palavra, Deus, que possam ser abençoados, ó Senhor, com tudo que ouvirem hoje nesse encontro, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor, amém. 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 Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, nós leremos até o versículo 36. Diz assim a palavra de Deus: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E por ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Então agora é um momento que nós vamos louvar ao Senhor, porque somos dele e nascemos para o louvor da sua glória. Então vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o Guilherme e a Márcia, estarão nos conduzindo neste louvor. Vamos louvar então com o Guilherme, com a Márcia, que tem sempre nos ajudado, dando esse apoio aí. Vamos lá. Que Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Estamos indo para mais um encontro de casais, né? Mais um momento de adoração. Estamos alegres, estamos com saudade dos irmãos, mas devido a toda essa situação da pandemia que nós cremos que já está se findando, está se acabando, né? A gente ainda esse mês vai estar online, mas quem sabe, né, mês que vem, dependendo de como as coisas ir se caminhando, a gente já não esteja juntos, né, para adorar o Senhor. E vamos louvar a Deus com essa música que diz como título Mais que uma voz, né? E o interessante dessa letra é que ela fala no finalzinho do refrão: minha vida é para o teu louvor. E que de fato as nossas vidas possam ser para o louvor do Senhor, que nós, né, possamos ser instrumento que Deus nos escolheu para poder pregar e, enfim, falar do nome dele para que o reino seja expandido. Que nós possamos colocar as nossas vidas, né, diante ao Senhor, para que de fato nós possamos ser essa voz que Deus escolheu para propagar o Evangelho. Amém? Mais que o amor
aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém. Mensagem à família. Na educação de nossos filhos, todo exagero é negativo. Responda-lhe, não o instrua. Proteja-o, não o cubra. Ajude-o, não o substitua. Abrigue-o, não o esconda. Ame-o, não o idolatre. Acompanhe-o, não o leve. Mostre-lhe o perigo, não o atemorize. Inclua-o, não o isole. Alimente suas esperanças, não as descarte. Não exija que seja o melhor, peça-lhe para ser bom e dê exemplo. Não o mime em demasia, rodeie-o com amor. Não o mande estudar, prepare-lhe um clima de estudo. Não fabrique um castelo para ele, vivam todos com naturalidade. Não lhe ensine a ser, seja você como quer que ele seja. Não lhe dedique a vida, vivam todos. Lembre-se de que seu filho não o escuta, ele o olha. E, finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra. Ensina-lhe a viver sem portas. Então, como vocês puderam ver, o tema desse mês que nós escolhemos, né, como é o mês do Dia dos Pais, então está envolvendo pai e educação, educação de qualidade e pais qualificados. E nós convidamos então um casal para que falasse um pouquinho sobre educação, Alexandre e Cícero, que tem 2 filhos, e para contar um pouquinho da experiência deles, como que é a educação deles, a educação dos filhos, nessa época que nós estamos vivendo. É isso aí. Então tá com a palavra agora, Cícero e Alexandre. A palavra é com vocês agora. Boa noite, casais. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar um suporte, né, a mais para a Meire e vamos falar sobre esse isolamento social, a questão das crianças, da educação à distância. Foi algo que nós fizemos, né? Eu fiz a faculdade, a Marcela está fazendo. Hoje está sendo tudo muito online, né? Então, assim, para a gente é algo, para o Marcelo, por exemplo, é algo mais simples, porque ele já mexe com isso, né? Os meninos também, porque os meninos já mexem muito no computador. Então, para eles não é tão ruim mexer nessas plataformas. Para mim, já é mais dificuldade. Eu fiz a minha faculdade tudo online,
mas eu não tenho tanta destreza, né, tanta habilidade com o computador quanto eles têm. Mas eu consigo resolver algumas coisas, né? E também assim, também é um pouco do interesse de ficar mais tempo no computador. Hoje eu não tenho assim muito tempo, porque aqui tem 3, mas os meninos cada um fica em um e eles têm essas aulas online, o Marcelo tem o trabalho dele. E as aulas online funcionam da seguinte forma, né? A professora manda, eles abrem lá, então trabalhamos com eles de forma diferente. E o Davi, ele tem a rotina dele, né? A professora do Davi tem a rotina com ele, a professora do André tem também, mas é mais difícil no caso do André. No caso do Davi, ele foi diagnosticado com o Asperger, que é o transtorno, né, que chama, que é o autista, e ele é um autista, né, no caso, ele tem autismo. Ele não gosta muito de contato, né? Ele gosta mais de se isolar, como a gente tinha conversado eu e Marcelo. Para ele está sendo bom essa pandemia, porque ele não precisa sair de casa, ele ficou no mundo que ele quer, não é o mundo que a sociedade aceita, mas é o mundo que ele quer. E trabalhamos de várias formas com ele. Hoje está mais difícil porque estamos todos em casa. E isso faz com que ele vai ficando cada dia no mundo dele. Então, temos que puxar ele para a realidade. Mas ele segue rotina. Então, o André, ele já age de forma diferente, né? O André, ele tem a aula online, mas ele já abre a câmera, ele participa, ele evita escrever, né? Ele tem mais facilidade na interação. Mas em contrapartida, na rotina, ele tem mais dificuldade porque ele precisa de um suporte maior de alguém do lado dele para ele conseguir fazer determinada atividade, porque ele foi diagnosticado, né? A gente ainda está investigando também, mas já tem suspeita do TDAH e do TOD, né? Então a gente está tentando passar ele com a psicóloga, mas com essa pandemia tudo parou. E, bom, e é isso, a parte do André, na parte online. E sobre os nossos estudos também, a Alexandra retornou aos estudos com esse EAD também em 2014, foi até 2018, eu iniciei em 2017, também na faculdade EAD. Mesmo depois de formado, eu resolvi voltar a estudar, porque é sempre bom. E isso tem nos ajudado com eles, porque agora, nesse momento da pandemia, a gente pode dar mais exemplos para ele de como agir e de como estudar, porque a gente já está acostumado com esse modelo, né? E assim, com certeza no futuro, nessa questão porque eu acho que tudo na vida tem um significado, né? Então, assim, eu acredito que tudo na vida, Deus tem um propósito. Então, assim, por exemplo, essa questão da ensino à distância, né? Muitas pessoas fazem muitas coisas online. Em contrapartida, tem muitas pessoas que não gostam, né? Tem dificuldade, né? Então, assim, por exemplo, eu acho, no caso do Davi, do André e essas crianças, essas crianças todas que estão trabalhando, que estão tendo aula online em casa, provavelmente, se o mundo virar virtual, eles vão se sair muito bem, com certeza. E na questão também, quando o Marcelo falou do André, do TOD, só para quem não conhece, é transtorno opositivo desafiador. É uma criança que ela desafia o tempo todo o adulto. Então, se ele cismar que a água é vinho e você falar que é água, ele vai bater que vai ser vinho. Então, assim, são coisas que ele não quer, são coisas que ele fala de uma forma que fica desafiando. Parece que é uma criança mal educada, parece que é uma criança que não te obedece, parece que é uma criança que os pais não põem limite. Foi também muitas situações que eu passei com o Davi quando eu descobri isso do Davi, porque antes de eu saber que o Davi tinha autismo, o Davi era uma criança que era muito agitado, não parava, andava de um lado para o outro. Até hoje, se vocês vierem aqui em casa, vocês vão ver que ele até pode se comportar, porque tem uma pessoa diferente em casa, mas o tempo todo ele corre dentro de casa, anda de um lado para o outro, que é uma maneira, assim, diz os psicólogos dele, de se organizar a mente, para ele poder fazer aquilo que ele está na mente, né? Ele está se organizando quando ele começa a andar de um lado para o outro. E é uma pessoa muito mais sensível, uma pessoa que se põe muito no lugar do outro. Dependendo do jeito que você fala com uma pessoa, ele não vai gostar se estiver do seu lado. Ele é muito sensível, ele é mais sentimental. Então, assim, ele traz aquilo para o mundo dele. Então,
no tempo de aula, assim, quando a gente realmente descobriu, ele estava o quê? No e-mail. E nós nos preocupamos, eu e o Marcelo, de procurar uma escola com potencial bom, né? Mas, assim, não é dizer que as outras escolas não têm. A questão também é do próprio aluno com o professor. Mas uma coisa que eu acredito, irmãos, né, e para quem está ouvindo, é que, assim, é muito importante a participação dos pais dentro de uma sala de aula. É muito importante a participação dos pais nas reuniões. Porque o que acontece nessa parte que a Alexandra está falando, da nossa participação na vida do Davi, do André, e também acho que também aqueles pais que têm filhos e que têm alguma dificuldade. Eu percebi, pelo menos, que porque a nossa vida era uma antes do laudo e depois do laudo. Quando a gente não tinha o laudo, o discurso qual que era? Ah, não, é assim mesmo, cada criança aprende no seu tempo. Só que assim, a gente vê o desenvolvimento das outras crianças e vê o desenvolvimento do seu filho, ou do outro. Por exemplo, eu que estou com os embaixadores, a gente compara um com o outro e a gente vê as diferenças. Então, o que eu quero dizer com isso? Que depois que a gente teve o laudo, que a gente correu atrás, que a gente conseguiu esse respaldo através dos especialistas, a gente entendeu, aí o discurso mudou. Por quê? Aí começaram a dar mais atenção, aí você começa a mudar o estímulo, porque o ser humano ele tem que ser estimulado. Então, naquelas dificuldades que o Davi tinha, aí ele começa a não ter, porque aí não sei se vocês repararam, mas assim, aí, porque a gente sempre participou de toda a maioria das atividades da igreja, então a gente sempre participou e ele sempre esteve junto com a gente, então a gente tenta introduzir ele em todas as atividades, acampamentos e seja lá o que for, para quê? Para que ele se acostume com o jeito de agir normal. Mas pelos especialistas, né, que já estudaram esses casos, isso sempre vai estar dentro dele, mas a gente tem que acostumar ele a agir como um ser humano normal. E assim também, né, essa questão também do social, né, que a gente está falando, na questão do Davi, é algo muito forte, né, irmãos, porque você sabe que as pessoas, ela precisa se ter pessoas precisa de pessoas, a realidade é essa, né? E hoje, nesse mundo de pandemia, de distanciamento, isolamento social, para quem gosta de isolamento, tem pessoas que gostam, é o perfil da pessoa. Está sendo muito bom, mas a gente sabe que a realidade não é essa, a gente precisa de pessoas. E assim também, né? Ele foi muito assistido, né? E hoje, graças a Deus, ele está bem diferente. Ele já está mais comunicativo, ele está mais participante, mas tem alguma dificuldade. Aquilo que o Marcelo falou no começo do vídeo. Na aula dele, ele fecha a câmera, ele fala pelo chat, que chama, né? Quanto menos ele falar para ele é melhor, quanto menos perguntar a professora falar para ele é melhor. Por exemplo, está na igreja, quantas menos chamar ele para lá na frente para ele é bem melhor. Mas ele já está indo aos poucos, né? No caso do André, a gente sabe que, como ser humano, os especialistas falam que você nunca pode comparar uma pessoa com a outra, uma criança com a outra, né? Então, às vezes a gente compara assim porque a gente está entre amigos, mas não pode. Eles falam muito isso, mãe, cada um tem um perfil. Então, no caso do André, é totalmente ao contrário. O André já é mais disposto, o André ele é mais habilidade para muitas coisas. Se você ensinar, ele souber que está fazendo, vai na frente da igreja, dirigir um curso que precisar com as crianças. Na câmera, ele está mais disposto a falar ao vivo, as pessoas veem ele, mas para escrever a parte cognitiva dele, a leitura, já não é o perfil dele. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? É importante, sim, a gente investir nas crianças. Cada um tem uma habilidade diferente. Cada um tem um dom, assim como a Bíblia fala. Cada um tem o seu dom. E, assim, a família, junto com a escola, a criança, ela cresce. A família, junto com a igreja, na IPD, a criança, ela cresce. Então, assim, é difícil, irmão? Não é fácil, é difícil. Não é fácil. Mas a gente sabe que a gente consegue. E nessa questão do isolamento, para a gente aqui em casa, para mim, eu agradeço muito a Deus pela vida do Marcelo, porque ele sabe mexer nas ferramentas. Eu já não tenho tanta habilidade. O Marcelo já tem mais.
Então, ele ensina muito para as crianças isso, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, ele me ajudou muito nos textos, nas coisas de fazer, quando tinha que enviar as atividades online. Porque, para quem não conhece essa ferramenta, é complicado. Eu estou com vontade de voltar até fazer outro curso de novo, né? Vou ver se ele quer me ensinar, porque santo de casa não faz milagre. É isso que a gente quer passar para os irmãos, né? Para vocês. E invista, né? Essa questão das ferramentas. A gente tem que realmente investir nessa questão, porque hoje é tudo online, hoje é tudo, você faz tudo hoje, né? Então, assim, e as pessoas estão entendendo que isso dá lucro, os empresários. Então, provavelmente vai ser algo que vai voltar à nossa vida ao normal, mas provavelmente vai ter essa questão que as pessoas vão usar muito as ferramentas, que é tudo online, né? E também a gente está compartilhando um pouco, né, da nossa luta para que os nossos filhos, né, eles tenham assim uma vida normal quando chegar na fase adulta, né? Não seja um adulto problemático que dê trabalho para a sociedade, pelo contrário, para que ele possa contribuir para uma sociedade melhor. É isso, e também assim, né, vamos acreditar, né, porque a gente sempre acreditou nisso, né, e antes de tudo a gente sempre orou, sempre pediu ajuda para as pessoas, e sempre estamos postos a aceitar ajuda, e eu acredito que tudo isso é uma fase, né, como o casamento tem seus altos e baixos, e tudo isso é uma fase e vai passar, acreditamos que tudo isso vai passar, esse isolamento social vai passar, essa pandemia vai passar, mas o trabalho online, as ferramentas que nós estamos usando, isso não vai passar, irmãos. Nós temos que nos atualizar. É isso. É isso aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre educação de qualidade. Educação de qualidade, ODS 4. Nós estamos falando sobre as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde o começo do ano. Esses objetivos, as ODS, estão na Agenda 2030, que é uma agenda firmada por diversos países que compõem a ONU, que são membros da ONU, né, Organização das Nações Unidas. E esses objetivos, eles buscam direitos humanos iguais para todas as pessoas. É uma jornada coletiva em que ninguém deve ser deixado para trás. Ninguém deve ser deixado para trás. Esses objetivos precisam abranger a todas as pessoas. E essa igualdade entre todas as pessoas, a gente quem frequenta a igreja, lê a Bíblia, a gente vê que já é uma prática, né, ensinada por Jesus Cristo, quando ele diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e também quando ele diz em outro texto, né, lá em Mateus 7,12, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque o que a gente quer para nós, quer para os outros, então que todos possam ter as mesmas oportunidades. E nós falamos neste ano já sobre 3 ODSs. A primeira foi erradicação da pobreza, a ODS 5, igualdade de gênero, e a 12, consumo e produção responsáveis. Então, todas as ODSs, elas atendem 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a econômica, social e ambiental. E a gente pode notar que uma tem relação entre a outra, uma acaba completando a outra. Então, hoje na DS4, que é a educação de qualidade, o que ele visa, esse objetivo? É assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, como nós já vimos aí, ninguém deve ficar de fora, todos devem ter as mesmas oportunidades. Agora, o que quer dizer toda essa frase? Vamos ver, dar uma analisadinha nessa frase toda. Assegurar a educação inclusiva. Inclusiva quer dizer que é para todo mundo, né? Que ninguém
como a gente já falou, ninguém deve ficar de fora, então, independente de raça, de cor, situação econômica, física, que a educação deve abranger a todos que queiram, a todas as pessoas, né? A Bíblia também fala sobre essa questão de igualdade de todos, onde fala em Romanos 2:11, né? Lá está escrito, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então nós somos todos iguais, independente de raça, cor, situação econômica ou física, né? A gente vê agora nessa questão de educação inclusiva também, que está atendendo as pessoas que têm deficiência física, e alguns tempos atrás a gente nem via, né, essas crianças ou essas pessoas mesmo adultas ficavam dentro de casa, não iam para a escola, e agora nós vemos que eles estão tendo oportunidade. Outros povos esquecidos também, a gente tem os indígenas, então nós vemos que cada vez mais está abrindo para eles estão juntos, né? Quer dizer, são pessoas, são iguais, como a Bíblia está falando, não, sem acepção de pessoas. E assim, nós vemos pelas políticas públicas, né, já algumas medidas que foram adotadas, como a questão de cotas para indígenas, para negros e para deficientes também. A gente vê também outras parcerias com empresas privadas, como acontece aqui na Prefeitura de São Paulo, as creches, que abre mais vagas e assim as crianças podem frequentar, todas as crianças. E outros programas também universitários, como nós temos aí o ProUni e outros que abrem vagas para as pessoas que não podem pagar mesmo em faculdades particulares. Então tudo isso está dentro dessa ODS que está em assegurar a educação para todos, a educação inclusiva, incluindo todas as pessoas, sem distinção. Aí a outra questão que fala é sobre a educação equitativa. O que é educação equitativa? Seria a igualdade da educação oferecida para todas as pessoas, então tendo acesso aos mesmos materiais, a mesmos conteúdos, né? E aí a gente pega e lembra lá de novo de Mateus 7:12, onde diz tudo quanto quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Quer dizer, se eu tenho o direito, o outro também deve ter. Então, que procurar essa igualdade. Isso é um pouco mais difícil, né, do que simplesmente abrir vaga. Vai além disso, abrir vaga. Porque aqui, além de abrir vaga, tem que fornecer o necessário, a questão material, ou tem outras questões, para que todas as pessoas tenham a educação igual um para o outro, né? E essa época de pandemia a gente está vendo bem essa discrepância, porque estamos dependendo de tecnologia, e aí algumas crianças ou mesmo jovens, né, às vezes não têm a tecnologia à disposição, não tem ou celulares ou computadores, né, ou mesmo falta Wi-Fi. Então a situação econômica prejudica isso, então é um desafio muito grande conseguir com que tenha essa educação equitativa. Então é um desequilíbrio social e quem sabe até 2030 seja sanado e consiga essa educação equitativa também, né? E a educação de qualidade, então quer dizer, tem que ter a educação para todos, ela tem que ser equitativa e tem que ter também qualidade, né? O que é qualidade? Qualidade, ela vem aí com um sentido de excelência, né? Quem não lembra quando a gente estava na escola, o professor escrevia excelente no seu trabalho. Quem não gostava de receber aquilo? Quer dizer, está perfeito, está muito bom. Então, qualidade é uma coisa que está muito boa, tem que ser uma educação muito boa. Não basta só ir para a escola lá e e aprender algumas coisas. Não, tem que aprender para valer mesmo, aprender muito bem. E aí, falando de qualidade, me lembra de um versículo lá de Eclesiastes, né? Eclesiastes 9:10, que diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o que a gente tiver que fazer, fazer o melhor. Então, a questão de educação de qualidade que parte de nós, dos nossos filhos,
é fazer o melhor. Mas a gente sabe, como nós já falamos nas outras ODSs, tem a parte que cabe ao governo e o que cabe a nós. São algumas coisas que dependem de políticas públicas e outra a nós. Então aqui a gente não vai discutir sobre políticas públicas, mas a gente vai falar sobre o que nós, principalmente nós cristãos, devemos fazer a respeito dessa ODS. Então entra aí, vamos fazer o melhor. Outro item importante que está nessa ODS é a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. Quer dizer, a aprendizagem não tem fim. Às vezes a gente pensa que, acabei o ensino médio, acabei de estudar, acabei minha faculdade, acabei de estudar. Não, a aprendizagem ela está ao longo da vida, seja qual for a idade, a gente tem sempre o que aprender e temos que ter oportunidade para isso. Então aí está me lembrando, eu me lembrei do Salmo também, que é o Salmo 90:12, muito conhecido da gente, principalmente em ocasião por aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Agora, não é apenas contar os dias e ver os dias passar, não, a gente tem que passar os nossos dias aprendendo. Nós, então, temos muito mais que falar sobre isso. Nós que somos alunos de escola dominical, estamos sempre aprendendo. Aquela escola que não tem fim, estamos sempre aprendendo. Então, essa aprendizagem ao longo da vida é importante. E nós vimos no nosso vídeo, a Cícero e a Alexandra, que voltaram a estudar. O Cícero já tinha uma faculdade e resolveu fazer outra faculdade. A Alexandra, que ainda não tinha, resolveu fazer faculdade. E isso é muito bom. É muito bom porque eles estão atendendo a essa parte do objetivo, oportunidade de aprendizagem ao longo da vida, e eles estão aí estudando. Então, a gente aí continuando, né, pensando nessa educação de qualidade, que a gente não basta apenas matricular os filhos ou nós mesmos nos matricularmos numa escola, mas nós temos que estudar, nós temos que nos esforçarmos, fazermos o melhor, acompanhar os nossos filhos, gastar tempo. Agora nessa quarentena, os pais estão gastando mais tempo ainda, porque as crianças ainda não têm toda a destreza com a informática, então estão precisando. Então, tem a parte do governo, como a gente já falou, que oferece a oportunidade, mas tem a nossa parte de nos esforçarmos e de fazermos o melhor, certo? E aí, assim como professora na escola, a gente ouve muitas vezes pais reclamando, né, que a escola é isso, reclamando da escola, o meu filho não aprende, e às vezes o pouquinho que a escola oferece, aquele aluno não se dedica. Então é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, que eles devem se dedicar, que eles têm que fazer o melhor que eles podem, como nós já acabamos de ver em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faça o melhor, não faça de qualquer jeito. Vamos ensinar os nossos filhos que vão fazer da mesma forma, certo? E aí, continuando, né, além da escola, nós temos uma vantagem, como eu já falei, que é a escola bíblica dominical. Então, que a gente possa também continuar sempre a aprender e levar os nossos filhos. Outra coisa que eu percebo na escola também, as crianças que frequentam escola dominical, as crianças que participam das atividades da igreja, também é um diferencial na escola. São crianças que se destacam, são crianças que vão melhor na escola, que leem bem, que entendem melhor os textos. Então, toda essa atenção é importante para os nossos filhos. Então, que a gente possa continuar assim. Então, nós vimos aí o exemplo da Alexandre e do Cícero, como eles ajudam os filhos deles, e como o Davi, apesar da deficiência dele, como ele superou, como ele está indo bem. Se ele não tivesse todo esse atendimento e essa atenção que os seus pais deram, ele não estaria como está agora. Então, vocês estão de parabéns, e sabemos assim, tem muitos pais na igreja que a gente conversa, que estão de parabéns, que dão atenção, que leem a Bíblia com seu filho, que oram, e são atitudes que a gente deve continuar.
Então vamos aproveitar tudo que é dado. A Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for grande não se desviará dele. Provérbios 22:6, é que a gente possa continuar sempre ensinando, se preocupando com esse item importante e lembrando, aproveitando as oportunidades. A Bíblia também diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que nós não desprezemos a sabedoria e a disciplina. Devemos estudar ao longo da vida. Para crente isso é óbvio. Então, que a gente possa sempre estar estudando ao longo da nossa vida. E terminando aqui falando sobre o curso à distância. Tem muita gente que tem preconceito em relação ao curso à distância, mas eu vou falar uma coisa, o problema não é o curso, o problema é a pessoa, né? Porque nós devemos ser sinceros, honestos quando fazemos um curso e fazer o curso para valer. Então se quer fazer o curso, a oportunidade, o curso à distância, ele veio democratizar, levar o ensino para aquele que não tinha. Então, estuda ensino, é muito, muito bom. Eu sou uma que participei de um dos primeiros cursos à distância que teve e eu gostei muito, aproveitei muito e fiz muitos outros depois desses, fiz pós-graduação, tudo à distância. Então, o importante é a gente levar a sério, ser sincero, fazer o melhor. E eu acredito que você vai aprender até mais do que se for num presencial, porque é importante a nossa honestidade em relação ao curso, certo? Provérbios 8:11 diz, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. É melhor obter entendimento do que a prata. Então vamos aproveitar as oportunidades. É melhor obter sabedoria do que ouro. E nessas oportunidades vamos ensinar nossos filhos a fazer o melhor possível, pois é melhor o bem que podem obter. Pois a sabedoria é o melhor bem que eles podem obter. Então tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Efésios 5:15. Amém? Nós temos mais um louvor então agora com a Márcia e com o Guilherme. Vamos louvar. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Essa música que nós vamos cantar, ela é do Regis Danese. E essa música, ela fala muito sobre família, né? Ele enfatiza muito em referente à família, ao Deus da família. Ele profetiza sobre os filhos, né? Tem a parte que fala que os filhos crescerão e serão bênçãos na mão do Senhor. E que você possa profetizar que a sua casa servirá ao Senhor. Se alguém da sua família ainda não serve ao Senhor, que você possa profetizar que você e sua casa servirá ao Senhor. Profetizar que os seus filhos, né, crescerão e serão bênçãos e serão usados por Deus para expandir o reino, né? Então que Deus ele possa falar grandemente ao seu coração como tem falado aos nossos através dessa letra, amém? Vamos louvar o Senhor. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família
abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Amém. Que você possa ser abençoado através da letra deste hino. Você possa ser abençoado, a sua família possa ser abençoada através deste culto. Que Deus possa falar ao seu coração. E nunca se esqueça, profetiza sobre a sua família, profetiza que seus filhos serão bênção, profetiza que a sua família será uma bênção, seja lá a situação que você esteja passando. Creia que Deus, Ele é o Deus do impossível, e para Deus nada, realmente nada é impossível. Então, se alguém da sua família, o seu esposo, sua mulher, seus filhos não estão no caminho do Senhor, acredite, profetize, porque Deus, Ele te deu poder e autoridade para profetizar. E aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. Então, profetiza sobre a sua família, que a sua família é bênção do Senhor. Sua família, ela foi chamada para expandir o reino. Amém? Amém. Assim nós agradecemos a nossa oportunidade. Então, como o Guilherme falou aí, falou de família, falou de filhos. E esse mês aqui é o mês de agosto, e no mês de agosto nós comemoramos o Dia dos Pais. E não poderíamos deixar de falar sobre pais nesse dia, né? Vou procurar ser um pouco breve, mas tem algumas palavras aí que, para a gente lembrar, para nós pais, temos muito que aprender, né? E tem algumas palavras, algumas qualidades, né, dos pais qualificados que a gente precisa lembrar, né? Eu tomei emprestado uma mensagem do pastor José Gonçalves e retirei algumas palavras da mensagem dele, que foi muito legal e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. E dos pais qualificados, nos tempos de hoje a gente tem algumas qualidades que não são muito positivas, mas é bom a gente lembrar, até para que a gente não caia nesse tipo de erro com os nossos filhos, né? Principalmente o pessoal que está começando agora como pai, né? Tem alguns cuidados que ele deve tomar
né? E também a gente, né, que somos pais, nós que somos pais mais experientes, temos algumas experiências para compartilhar. Espero fazer isso de uma forma rápida com vocês, tá bom? Então, os primeiros pais, a primeira qualidade de pais que a gente vê nos dias de hoje, por conta desse mundo moderno, dessa concorrência desenfreada que temos e essa correria geral, são os pais ausentes. E, infelizmente, pais ausentes causam também alguns problemas nos filhos, né? E uma forma que pai ausente tenta, às vezes, compensar a sua ausência é dando presente, né? Como dizem por aí, na falta de presença, muitos presentes. E sabemos que nenhum bem material pode substituir a presença do pai na vida de uma pessoa, na vida de um filho, né? Principalmente, né? E ser pai é algo assim muito bom, porque eu sempre falei, até nos encontros de casais, antigamente falava para o pessoal que não tinha filho, que você só vai saber o que é ser um pai o dia que você for um pai. Não tem como você aprender isso em livros, em teorias. Você tem que passar pela experiência, é simplesmente sensacional. E a gente tem que aprender como ser pai para os nossos filhos, né? E um outro tipo de pai que realmente hoje em dia tem bastante nesses novos tempos que estamos vivendo, são os pais superprotetores, né? Aqueles que criam os filhos com a superproteção, de uma certa forma, querendo proteger os filhos dos problemas que a vida tem, esquecendo que os filhos deles, no futuro, vão ter que passar por esses problemas e vão ter que passar sozinhos. Então, a superproteção, ela atrapalha muito, porque geralmente tira o poder de decisão da criança, de praticar a decisão, principalmente em momentos difíceis. Então, quem é super protegido, normalmente, depende de pai e mãe o tempo todo, e principalmente dos pais, do pai. Então, a superproteção, ela não ajuda. Dizem que quem superprotege os filhos, o pai protetor cria filhos fracassados no futuro, porque são pessoas que vão ter sérias dificuldades de se relacionar, né? Porque estarão acostumados com essa superproteção. O pastor Josué falou até que ninguém cresce na sombra, precisamos de luz. Então, o pai superprotetor, às vezes, ele cria uma sombra sobre o filho, e essa sombra não permite que a pessoa cresça e seja uma pessoa preparada para esse mundo que está por aí. Geralmente, o pai superprotetor também não sabe estabelecer limites, o que torna essa criança uma pessoa depois sem saber até onde vão os limites dela nos relacionamentos. É meio complicado, mas é uma coisa para a gente pensar e ver o que a gente está fazendo. E lembrar que o pai superprotetor, ele pensa que ele está ajudando o filho, mas de certa forma ele não confia no filho dele, porque ele fica super protegido, ou seja, ele não crê na capacidade que o próprio filho tem de resolver problemas e passar por situações, né? Outro tipo de pai que existe, que são os pais agressivos, né? E dizem que pais agressivos reproduzem filhos violentos. A gente às vezes pensa que o pai agressivo, ele simplesmente ele cria uma repulsa no filho, um sentimento oposto à agressividade, e passa a ser uma pessoa que aprende com isso. Mas tem muitos que absorvem isso e levam essa violência que viram dentro do lar, que sofreram por pai, leva isso para fora. E são pessoas também violentas, né? Então, pais agressivos geralmente criam realmente filhos violentos. Eu lembro de uma experiência que nós já contamos. Eu e a Meire fomos visitar um casal uma vez, e a razão dessa visita foi porque ficamos sabendo que o marido batia na esposa. Então, nós fomos chamados lá para dar uma assistência, nós fomos lá. E conversando com ele, uma das frases que ele falou foi essa: olha, o meu pai batia na minha mãe e ela ficava quieta, ela nunca reclamou. Ou seja, ele queria que a mesma cena que aconteceu na vida dele, com o pai e com a mãe dele, viesse para a família dele. Que seja uma maldição que aconteceu na família dele,
ele estava querendo trazer isso para a família atual dele agora, com a esposa dele e com os filhos. Então, pais agressivos podem sim levar, criar filhos violentos, né? E formar famílias violentas também, né? Outro tipo de pai que tem por aí são os pais indiferentes, né? São aqueles que muitas vezes não percebem as qualidades que os filhos têm, ou não percebem as deficiências que o filho tem, e às vezes não percebem até as necessidades que o filho tem, né? São pessoas que... Eu pensaria que é aquele tipo de pai que deixa que o problema seja resolvido pela esposa. Então o pai não se envolve em problemas com os filhos, ou com o filho, né? E deixa com que a esposa resolva. Ele fica indiferente a problemas familiares, a relacionamentos dentro de casa. Se limita apenas a ser o provedor e trazer mantimentos para dentro de casa, né? Muitas vezes esse pai, ele acaba, quando tem que falar com o filho, ele acaba dando mais importância para quem é de fora que quem está de dentro, que o próprio filho dele que está dentro de casa. E quando tenta ajudar, ajuda fazendo comparações. Ó, fulano de tal, filho de não sei quem, faz isso assim, assado, bem melhor. Quer dizer, pensa que está ajudando, trazendo uma referência, e muitas vezes está humilhando, está dando um sentimento assim, muito mal para o filho, né? São o tipo de pais que às vezes acham que quer ajudar o mundo inteiro, mas esquece que tem um filho ali que está sofrendo do lado e não percebe, né? São os indiferentes, né? Outro tipo de pai muito comum, né? Isso é muito comum, já falamos bastante sobre isso, são os incoerentes, né? São aqueles que falam uma coisa e vivem outra, né? Aqueles famosos exemplos que nós temos na igreja, né? Na igreja é santo, mas chega em casa, é um carrasco, é um pecador, né? E esse tipo de incoerência, os filhos também levam para a vida deles, né? Eles estão olhando ali o exemplo. Quem deveria ser o maior exemplo para eles acaba sendo um exemplo negativo, né? Aqueles que dos próprios filhos eles cobram a verdade, mas são pessoas mentirosas, trapaceiras, né? É aquele que fala de corrupção, de governo corrupto, desse partido, daquele partido corrupto, mas quando recebe uma multa do guarda vai lá querer negociar, né? Quando quer fazer declaração do imposto de renda, quer uns recibos diferentes para pagar menos imposto de renda, quer dar sempre um jeitinho. São os incoerentes e vivem de forma diferente, né? Mas existe o lado bom. Então vamos pegar esses exemplos que nós citamos agora, que existem muitos outros, é claro, mas vamos pegar alguns pontos positivos que nós devemos ser, vamos procurar ser. Então, baseado nisso, vamos procurar ser pais presentes, pais que estão junto com os filhos, em amor, em coração, que esteja ali dividindo os problemas da família com todos, né? Vamos dizer que, olha, estou do teu lado, porque deve aconteça o que acontecer, eu estou aí contigo, né? E se os filhos sentir que você é verdadeiro. Nem sempre você é amável, nem sempre você é aquela pessoa brava, mas tem alguém que está ali compartilhando os problemas, né? Se torne presente na família, né? Seja sensível, né? Seja sensível naquilo que está acontecendo dentro da tua casa. Observe teu filho, fique próximo, procure saber dele o que está acontecendo, se envolva nos problemas da escola, nas questões do aprendizado, né? Vê o que ele está lendo, vê o que ele está assistindo, esteja com ele, seja sensível, seja coerente, né? Ao contrário do incoerente, seja coerente, seja na tua casa aquilo que você é na igreja, seja na tua casa aquilo que você é no trabalho. Quando for falar de corrupção, aquilo que você defende, seja assim. Não adianta só falar. Viva aquilo que você acredita, né? Viva aquilo que você tem fé, né? Seja um pai também. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, tem um exemplo de família e exemplos de família que passa para outra geração. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5,
Paulo falando para Timóteo, ele fala assim, olha, recorda-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Exemplo de família, exemplo de pai que passa para filho, de mãe que passa para filho. Né? Seja um pai acessível, que o teu filho tenha o acesso, não tenha medo de falar as coisas para você. Não se coloque de forma superior para que seu filho chegue e se sinta acessível a você. Eu gostaria até de usar um exemplo aqui do Lucas. Ele não sabe que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Né? Que uma vez ele falou que ia fazer um curso. Esse curso era um curso de saxofone. Aí ele foi lá, descobriu tudo aí na internet, não sei como, achou lá os formulários e se matriculou nesse curso, né? E aí eu lembro que eu sempre falei para eles, eu fui assim até um pouco chato, porque eu falei assim, olha, o que você começa, você tem que terminar, né? E ele começou, mas só que não sei porque ele não gostou mais do curso, né? E eu lembro que ele falou assim, ó, pai, eu preciso falar com você. Ele falou assim, até de uma forma assim bem séria, que eu lembro, né? Aí eu falei, tá bom, vamos falar. Ele falou, é o seguinte, eu não estou pensando em parar o curso, não estou gostando do curso. Eu falei, mas não está gostando mesmo? Não estou gostando. Então tá bom, não está gostando, para com o curso. Mas o que me marcou daquela conversa foi que eu vi que ele teve coragem de me procurar e falar, não, eu vou parar. Eu sei que você não concorda, que a tua ideia é que a gente pegue vai até o fim com nossos projetos, né? Mas o que me marcou, somente nesse ponto assim da acessibilidade, é que ele se sentiu acessível comigo. Isso me deixou feliz. Talvez ele nem saiba, mas isso me deixou feliz, né? A outra coisa também é a questão da afetividade. Nós temos que estar prontos para dar carinho, tem que estar prontos para ter afeto com nossos filhos. E como pai, nós somos as colunas fortes, mas ao mesmo tempo nós temos que mostrar o poder do amor, o poder de estar perto, o prazer de dar um abraço, né? Que muitas vezes, talvez poderia usar alguns pastores antigos, e fizer aquela pergunta, qual foi a última vez que você abraçou seu filho? Né? Mas os nossos filhos sentem necessidade desse toque, de estar perto, de abraçar, né? Isso são coisas que têm valor imenso, né? Talvez ali no momento você não perceba isso, mas isso faz falta, isso vai ficar na tua história. São momentos que vão ser relembrados, né? Aquele abraço verdadeiro, aquele momento de afetividade. A nossa casa tem que ter esse ambiente, onde um abraça o outro, onde um chora com o outro, onde um se alegra com o outro. Teremos problemas? Teremos, porque somos imperfeitos, estamos sempre aprendendo e buscando a perfeição, né? Mas o Senhor nos dá força e juntos nós passaremos por pandemia, por todos esses momentos e por outros problemas que surgirão. Sejamos amigos dos nossos filhos, amigos, mas não amiguinhos dos nossos filhos. Não somos amiguinhos, nós somos pais dos nossos filhos. Mas ao mesmo tempo nós temos que ser amigos, onde haja sinceridade de falar. O amigo verdadeiro, ele fala as coisas mesmo quando a gente não concorda. E assim, esse é o amigo que você tem que ser seu filho. Às vezes seu filho vai chegar e conversar com você também, puxar a tua orelha, ó, você falou isso, não deveria. Mas você tem que ser amigo, tem que abrir, né? Então vamos procurar ser amigos, chegar mais próximo, né? Contar nossas histórias, né? Ouvir as histórias dele, né? E não amiguinho, porque os amiguinhos eles falam para agradar, não é para agradar, é uma amizade sincera. E por último, fechando, temos que ter um pelos outros, pais por filho, o amor incondicional, o amor de pai para filho. Aconteça o que acontecer, pode ser o tipo de filho que for, não esqueça que ele é teu filho, não esqueça que ele é meu filho, que são nossos filhos. Então, muitas vezes nós não temos aquele
aquele filho que nós sonhamos, aquilo que nós planejamos, né? Eu estou procurando a palavra certa, mas é isso aí, é aquilo que desejávamos, né? Mas são nossos filhos. E nós temos que amá-los de toda forma, tentar apresentar todas essas qualidades, mesmo que o nosso filho não seja aqueles filhos que nós sonhamos, ou que não está dentro daquilo que nós pensamos na vida. Lembrar que os filhos são pessoas diferentes, e vão seguir vidas diferentes, né? O ponto de vista dele é um outro universo diferente do seu. Os seus sonhos normalmente não são os sonhos do teu filho. O exemplo disso são grandes empresas que a gente conhece nomes aí, que passaram de pai para filho, mas chega uma hora que a empresa simplesmente ela fecha, ela falha. Por quê? Porque o sucessor não teve o mesmo sonho do criador da empresa. Então, por quê? Porque cada um tem os seus sonhos, cada um quer seguir a tua vida, né? Isso nós temos que respeitar também, né? Vamos nunca desistir dos nossos filhos e vamos amar em todos os momentos. O amor é a liga que faz acontecer o relacionamento perfeito. Então, em tudo isso, nós temos que estar regados pelo amor. Sem o amor verdadeiro, sem o amor de Deus na nossa família, o amor de Deus em nossa vida, nós não podemos ter essas qualidades, nenhuma dessas qualidades de pais. Seremos pais falhos. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz: assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nossos filhos pode ser que não sejam aqueles que nós esperamos, da esperança. Mas lembrar que acima de tudo está o amor, né? Que possamos assim amar os nossos filhos. E que esse Dia dos Pais aqui seja um dia não só para troca de presente, mas que a gente possa pensar na grandiosidade, no presente que Deus nos deu, que é o dom de ser pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, dá-nos paz. Dá-nos pais como Abraão, pai de Isaque. Pais que sejam obedientes e fiéis a Ti em todas as circunstâncias. Dá-nos pais como Jacó. Pais que deixam ser trabalhados por Deus e que abençoem seus filhos com palavras de ânimo e esperança. Dá-nos pais como Jó. Pais que orem pelos filhos, sejam tementes a Ti e se desviem dos caminhos errados, para que sejam exemplos positivos para seus filhos. Dá-nos pais como Uzias, pai do rei Jotão. Pais que sejam modelos de vida para os filhos, fazendo somente coisas que têm a Tua aprovação. Senhor, dá-nos pais como Asa. Pais que não se desviam dos caminhos traçados por Ti, para que seus filhos, tal como Josafá, sigam os caminhos que sejam do Teu agrado. Dá-nos pais como Zacarias, pai de João Batista. Pais que servem e que sabem que os filhos são bênçãos e que são enviados ao mundo para serem anunciadores de Jesus Cristo. Dá-nos pais como José, pai adotivo de Jesus. Pais que sejam obedientes às Tuas ordens, que protejam suas esposas e sejam cidadãos honrados. Dá-nos pais como Jairo. Pais que deixam seus filhos serem tomados pelas mãos de Jesus e que creem que o Teu Filho tem poder para fazer milagres em suas vidas. Senhor, dá-nos pais como Martin Luther King, pai do pastor batista Martin Luther King Jr., que com sabedoria pôde passar para seu filho que as pessoas não deveriam julgar as outras pela cor da pele. Dá-nos pais como Caspar ten Boom, pai de Corrie ten Boom, escritora holandesa, autora do mundialmente conhecido O Refúgio Secreto. Pais que ensinem os filhos que socorrer pessoas perseguidas e inocentes é um ato que agrada o coração do Pai. Dá-nos pais como Gadla Henry Mapakanishwa, pai de Nelson Mandela. Pais que ensinem seus filhos a lutarem com as armas da paz e não se conformarem contra os sistemas injustos da sociedade em que estão inseridos. Dá-nos pais como Billy Graham, pai de Franklin Graham.
Pais que jamais desistam de seus filhos em seus tempos de rebeldia e que, pela fé, mesmo na velhice, podem contemplar a boa mão de Deus sobre a vida de seus descendentes e vê-los dando continuidade à tua obra. Dá-nos pais como Russell Philip Shedd, pais que vivam uma vida de santidade perante o povo de Deus e na família, impressionando a vida dos filhos. Dá-nos pais que sejam teus imitadores, procurando viver na vida de seus filhos tudo o que tu és em nossa vida. Chegamos ao final, então, de mais um encontro de casais. Até o nosso próximo encontro, então. E feliz Dia dos Pais, Feliz né? Dia dos Pais. A gente se encontra no mês que vem, provavelmente de forma virtual, né? Porque acho que o programa não vai ter passado ainda. Mas quando der para fazer de forma presencial, lá estaremos nós juntos, né? Para louvar ao Senhor, trocar ideia. É isso aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Feliz Dia dos Pais novamente.